Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje eu converso com os professores Geraldo Felipe e Amadeu Albino Júnior. Eles são professores do curso de Física ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um programa Educação em Pauta. É um prazer tê-los aqui no nosso estúdio. Agradecemos o convite e vamos conversar um pouco sobre o Departamento de Física. Departamento de Física, né, professor Geraldo? Pois é. Os cursos, eu queria começar para que a gente pudesse ambientar como a disciplina de Física, né, ela passa a ser ofertada para cursos técnicos, tecnólogos, a própria licenciatura também, aí chega o mestrado. Como é que isso é organizado dentro do nosso instituto? Professor Amadeu. Basicamente, a gente está subordinado à diretoria acadêmica de ciências, a DIAC, então todos os professores são lotados nessa diretoria e a gente está na área propedêutica. Então, a física que a gente está dando é a física básica. Né, propedêutica do ensino médio tradicional. Do ensino médio então, tradicional. Todos os cursos. Certo? Inclusive, também, já passando para a licenciatura, que também o curso de licenciatura também está agregado à própria diretoria acadêmica de ciências, DIAC, né, no campus Natal Central. Então, a física que a gente oferta no ensino médio é a física básica que vai dar o suporte para que ele ingresse numa carreira científica ou que seja aplicado, né, no seu dia a dia nos cursos técnicos qualquer. Então, a gente tem, professor Geraldo, cursos, mas tem uma mudança, né? A gente sabe que a física básica é para o curso médio, propedêutico, mas aí quando chega na licenciatura, essa física é aplicada para, como você estava dizendo, para o ensino médio, não é isso? Quando você chega na licenciatura, já é a parte profissional especificamente. Então, na licenciatura, a gente está formando o docente que vai atuar no ensino médio. Então, aí já tem um currículo mais avançado, certo? Ele tem, além das disciplinas realmente associadas à física, tem as disciplinas relacionadas à educação, certo? Que vai fundamentar o seu labor docente, certo? Ou seja, então tem disciplinas, por exemplo, de formação para o professor, né? E essas disciplinas, digamos assim, mais acadêmicas, pedagógicas, elas são ofertadas também pelo curso de Física ou tem outros cursos que vêm falando alguma coisa de didática ou coisa do tipo? Não, vem ofertado também por professores da DIAC, mas que não pertencem ao grupo de Física especificamente, certo? São professores que dão aula na parte de didática, né, de metodologia também, cálculo, a parte de matemática. Então, é um conjunto de docentes que dá o suporte para uma equipe multidisciplinar, né, que dá suporte ao curso de licenciatura em Física. Você de casa vai conferir agora uma matéria que foi produzida pelo repórter Henrique Cortez, que fala um pouco sobre esses cursos e o laboratório de Física aqui do Instituto. Os alunos do campus Natal Central ganharam mais um aliado para aprender Física. Um não, na verdade, 5. O Instituto conta com 5 laboratórios de Física super equipados. Cada laboratório é voltado para uma área do ensino da física, como a sala de mecânica, óptica, termodinâmica, física computacional e a sala de eletromagnetismo. Atualmente nós contamos com 5 espaços de laboratório, antigamente nós tínhamos apenas 3. Houve uma construção de salas individuais de professores. Né? A mobília do laboratório foi trocada também, hoje todos os laboratórios têm bancadas novas, cada um equipado com uma TV LCD para projeção. Os alunos do IFRN frequentam semanalmente as aulas práticas oferecidas pelos professores. Ao todo, 12 docentes são responsáveis por ministrar as aulas e produzir conteúdo para as disciplinas, assim como orientar os alunos que os procuram fora do horário de aula. As salas dos laboratórios são equipadas com TVs com tecnologia 3D, que facilitam a projeção de conteúdo, trazendo mais interação às aulas. O Departamento de Física do Instituto Federal do Rio Grande do Norte é referência nacional, tanto no ensino dos cursos técnicos, de tecnologia e o mestrado. É sempre mais relevante o aprendizado quando a pessoa quando a pessoa exerce uma atividade manual e isso vai ajudar para o aprendizado dessa pessoa. Existe até um pensamento chinês que diz o seguinte: aquilo que você ouve, você esquece. Aquilo que você vê, você lembra. Mas aquilo que você faz, você aprende. Então é mais ou menos baseado nisso que a gente insiste na participação do aluno no laboratório. Para Amadeu, mais conhecido como Mago da Física, o sucesso da equipe responsável por ministrar os laboratórios foi devido à especialidade de cada mestre, que possuem habilidades diferentes e se complementam em diversas áreas. E para os alunos, estudar a teoria e ter contato com a prática
é algo muito importante. O laboratório é um auxílio, principalmente na parte de fixação do conteúdo, porque você, através dos experimentos, você consegue ter uma melhor visualização dos processos físicos. Nem sempre tudo que o professor repassa para a gente fica bem claro. E na prática nós vemos isso e com ele na sala de aula nos orientando, nós entendemos praticamente tudo dos processos físicos que ele nos explicou. A gente assistiu agora essa matéria, professor Geraldo, e a gente viu também o número de professores, como é que funcionam os laboratórios, essas divisões, mas na prática, como é o dia a dia desses professores, cada um com sua sala, cada um com a orientação e também o uso dos laboratórios, como é que isso funciona na prática? Nós temos reuniões semanais onde a gente discute o planejamento, discute o melhor momento de usar os laboratórios, inclusive a distribuição das nossas aulas é feita de forma que não tenha superposição de horários nos laboratórios. Então, o Amadeu não dá aula no primeiro ano no mesmo horário que eu, para que a gente tenha liberdade de usar o laboratório quando quiser, sem que tenha já um outro professor marcado. Então, a gente faz um planejamento para evitar esses conflitos. E temos trabalhado num planejamento único, obviamente respeitando as particularidades de cada professor, né, da metodologia de cada professor, mas a gente tem buscado exatamente uma unidade, né, trabalhar como um corpo para que o aluno tenha um curso de física, e não um curso do professor Amadeu ou o curso do professor Geraldo, mas um curso que seja o curso de física do IF. E o nosso dia a dia consiste, então, nas aulas para o ensino médio, em aulas experimentais em laboratório, produção de material didático, elaboração, planejamento, e discussões que sejam necessárias para o andamento, bom funcionamento dessa engrenagem, porque são 12, né, 11 professores e um professor está temporariamente em um outro estado acompanhando a esposa. Então é bastante gente para colaborar, junto, né, colaborar. Junto desse time de física do Instituto. Professor Amadeu, a gente sabe que não só regionalmente no nosso estado, no nosso município, até pelos outros IFs do Rio Grande do Norte e nacionalmente, o Instituto ele tem um cargo-chefe nesse lado tecnológico, técnico, os alunos têm um bom desempenho antigamente nos vestibulares, hoje no Enem, na disciplina de física, que termina sendo um diferencial para o ingresso em diversas instituições, ou até dentro do próprio Instituto. Mas como é que isso é feito, né? Como é que vocês conseguem respaldar o aluno para que ele possa ser diferente de um aluno que faz um curso de física, disciplinas de física em uma escola particular ou em escola pública? Basicamente, eu acredito que isso se deve também ao fato da motivação. Então, a gente tem um grupo de física, né, aqui composto por esses professores, que o professor Geraldo comentou, que eles são, como é que se diz assim, bem dedicados. Então, cada um tem uma especificidade bem diferente, e isso fortalece o grupo, porque cada um tem uma habilidade que, em conjunto, fortalece o desenvolvimento dos planejamentos, dos projetos que a gente faz, né, aqui, implanta no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Até complementando o que o professor Geraldo falou, esse planejamento permite que um aluno, porventura venha a faltar uma aula, certo? No período da manhã, ele pode acessar uma sala de um professor à tarde, do mesmo conteúdo, porque ele vai ver o mesmo tipo de aula. Tudo isso é decidido em reunião. A gente decide em reunião e também a gente como se diz assim, orienta os alunos para que quando isso ocorra, ele ingresse em outra sala, em turno trocado, para que ele realmente, como é que se diz assim, ele tenha uma reposição, entre aspas, né, daquele conteúdo que ele perdeu no turno real da aula dele, certo? Mas tudo isso, basicamente, se deve, eu acredito, à motivação desse corpo docente, certo? Já que a gente se envolve com muita coisa por interesse próprio do grupo e com auxílio, obviamente, da instituição, com apoio não só da diretoria, né, do Campus Natal Central, mas também até da reitoria, como foi o caso da implantação do mestrado profissional nacional em ensino de física, certo? E aí isso permite com que os alunos também vejam essa motivação, ou vendo essa motivação, também tenham interesse. E aí também, partindo para isso, a gente tem as Olimpíadas também de Física, né, a OBF e a Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas e também a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, isso faz com que os alunos realmente passem a gostar, a querer estudar física. É uma motivação, né? É uma motivação a mais. Agora, a gente sabe que nas instituições públicas, e a nossa federal também não é diferente, a gente tem alguns professores que vão entrando com o tempo, né? Às vezes vem a demanda, novos cursos. Então, essa sistemática, né, dessa estruturação que você passou, já existe desde quando?
Eu ingressei aqui em 2003 como substituto, 2004 como efetivo. Já tinha um certo grupo, né, mais antigo, na verdade, né, que já tinha um direcionamento para isso. O que se passou a partir então de 2004 foi que novos professores ingressaram, mas com uma ideia também de inovar, com coisas, ideias diferentes do que tinha aqui, certo? A gente tem professores em muitas áreas distintas, certo? A gente tem cosmólogo, a gente tem pessoal na área de matéria condensada, a gente tem doutores na área de física computacional, certo? Então, a gente consegue pegar uma ampla área de física, certo? Que juntando com os professores antigos, né, que não são a parte nova já é bem maior do que a parte antiga, né, você consegue, inovar, né, e motivar aqueles mais antigos também para fazer algo diferenciado. E eu acho que a gente está conseguindo fazer algo diferenciado, porque eu posso dizer hoje que o grupo de física aqui, a física do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, não vou nem especificar Natal Central, ela é um diferencial reconhecido, certo, em nível nacional, não só pelas demais instituições, mas também até pela própria Sociedade Brasileira de Física. Professor Geraldo, o Departamento de Física também trabalha com banco de aulas, né? Como é que funciona? Você falou um pouquinho que ele pode assistir em horário ou turno invertido, mas como é que funciona? O professor Amadeu também, se puder ajudar, não sei. A ideia que a gente vem buscando implementar, vem lendo, vem pesquisando, vem testando, é que se um aluno faltou uma aula de manhã, ou o professor da tarde, ou um outro professor num horário que ele possa assistir, e esteja muito próximo daquele planejamento. Isso é uma possibilidade. É um pouco mais difícil de conseguir implementar, vai precisar de mais tempo. Mas existem outros recursos. Por exemplo, boa parte do nosso conteúdo está online. E não é o texto do livro didático que está online, é um texto muito próximo da aula. Então, aquilo que eu falo, aquilo que eu iria colocar no quadro, boa parte desse material que a gente faz em conjunto, a gente revisa, lê, então, é um plano de aula que passa para o aluno? Com algum tipo de são aulas online, é material instrucional online, que é planejado para funcionar em tablets e celulares também. A maior parte hoje usa o seu computador de mesa, o notebook, o computador normal. Mas, assim, nós temos bancos de exercícios online, né? Então, o primeiro ano, nesse menos de um bimestre completo, tem 70 exercícios online que ele pode fazer, verificar a resposta, tirar dúvidas por grupos do Facebook. E tem cerca de 6 aulas que já estão online, mais 2 aulas que estão saindo do forno. Então, tem bastante coisa que não é pelo simples fato de estar online, mas é uma linguagem feita a partir de pesquisa. É uma linguagem muito próxima da nossa fala. A ideia do conteúdo online não é substituir o livro. Dentro do projeto de sala de aula invertida que a gente vem lendo, vem pesquisando, a ideia é substituir a aula expositiva tradicional. Então, boa parte das nossas aulas é mais a parte de laboratório, a parte de contextualização, a parte de experimentos, uma parte de aula dialógica com bastante interação, atividades em sala de aula. Então, se o aluno perde uma aula minha, ele perde as atividades em sala de aula, mas ele pode ou assistir a aula do Amadeu, ou recorrer a esse conteúdo online. Vou fazer uma pergunta específica sobre o uso das novas tecnologias. A gente sabe, né, e nós que temos cursos superiores, já passamos pelo ensino médio, sabe que existe uma certa dificuldade para a física, tem aquele monstro que é feito, né, aquelas fórmulas, como isso na prática funciona, mas voltado para aqui, para o dia a dia, como é que as novas tecnologias, o computador, a informática tem sido usado como uma ferramenta para facilitar esse ensino? Em primeiro lugar, os parâmetros curriculares nacionais já fazem uma desconstrução desse monstro, né? Já propõem um ensino de física muito mais contextualizado e muito mais voltado para o exercício pleno da cidadania. Nesse sentido, a nossa pesquisa, a nossa leitura, a nossa observação tem mostrado que o ambiente virtual, o ambiente web, está sendo um espetacular ambiente de aprendizagem. Obviamente, há pontos que se deve ter cuidados, ele pode ser um ambiente dispersivo, quer dizer, o aluno pode entrar na internet para assistir uma aula minha e se perder no hiperespaço, fazendo outras coisas. Mas é uma cultura que vai se desenvolvendo. A realidade é que os nossos alunos, não só os nossos, mas estão assistindo aulas online, estão procurando esses recursos. E a gente tem, então, pesquisado, lido e produzido material instrucional para que seja acessado nesse ambiente virtual.
Eu tenho dado muita ênfase nisso numa turma de primeiro ano, que é exatamente de alunos de informática para a web, então naturalmente boa parte desses alunos já tem uma certa afinidade com informática ou deseja se aprofundar na área, e as evidências estão sendo bem interessantes, né? As evidências nos conduzem a continuar investindo, a continuar produzindo. Então, a palavra-chave é que o aluno pode ler o material, ele pode assistir uma aula em tese na hora em que ele decide assistir a aula. Isso tem se mostrado uma variável bastante relevante. Se ele quiser assistir uma aula às 11 horas da noite, no tempo dele, e qual é a ideia? É que o ambiente de sala de aula, por isso o termo que o Amadeu usou de sala de aula invertida, que não é nosso, é um termo externo, a gente vem lendo sobre ele, é que a sala de aula passa a ser um ambiente de aprendizagem de atividades do aluno, ou seja, participação ativa por parte do aluno. A sala de aula, eu vou repetir, fica para as atividades, fica para experimentos, e boa parte da administração, do fichamento, da sistematização daquele conteúdo que foi trabalhado, fica a cargo do aluno. O aluno precisa assumir essa responsabilidade, desenvolver autonomia no processo de aquisição desse conhecimento. E o professor faz um forte trabalho de mediação, inclusive com atendimento online, porque a gente, quando faz essas atividades, a gente abre os espaços, nós temos grupos no Facebook específicos, tanto eu como o professor Amadeu nós temos. Então, o que eu digo ao meu aluno é o seguinte: considerando dias úteis, eu dou a ele um prazo de no máximo 24 horas para lhe dar uma resposta. Se ele me escrever na quinta-feira à noite com uma dúvida, até sexta-feira à noite ele vai ter a resposta dele. Geralmente é bem antes disso, mas a gente já dá esse prazo e nós temos registrados, né, nas nossas páginas diversos diálogos bastante interessantes de alunos que apresentam dificuldade no começo do processo instrucional e vão vencendo. E, num primeiro momento, as evidências é de que o trabalho tem tido uma boa aceitação, tem dado fruto. Mas eu imagino que também deve ter alguns desafios, né, professor Amadeu? Porque você colocar na mão do aluno, né, um pouco do aprendizado que por hora era dito, não, só o professor ele tem esse saber, né? Só o professor tem a nota 10 e o aluno ele tem o 9,9, né? Ele só aprende com o professor. Então o sistema de aula invertida ele muda um pouco disso. Mas a pergunta que eu faço, quais são os desafios que isso acarreta no dia a dia, né? Além de você estar praticamente 24 horas em dias úteis para responder para o aluno essas respostas. Eu acredito que basicamente a divisão da responsabilidade. O aluno tem que ficar bem ciente de que ele tem uma responsabilidade, que na verdade qualquer aluno teria, certo? Mas a gente passa de tal forma que ele tenha essa consciência de que ele realmente, para aprender, ele tem que se envolver, certo? A gente possibilita esse envolvimento. Né? Então, por exemplo, o grupo de física, o centro de aprendizagem que a gente oferece aqui, na verdade ele é permanente, já que boa parte dos professores de física passam o dia todo aqui na instituição, certo? Então, no momento que o aluno tem algum tipo de dúvida, ele pode ingressar em uma sala de um professor desse, né, lá no laboratório de física, tirar a dúvida não só com o professor que é o professor da sala, regente da aula dele, certo? Mas também qualquer professor de física que estiver presente naquele momento. Certo? A gente tem encontrado vários alunos, tem comprovado que vários alunos realmente procuram esse respaldo dos professores. E aí eles assumindo essa responsabilidade, fica fácil porque ele pode pode ter a sua aula ao seu tempo, né? Que nem sempre é o tempo de todos eles. Exatamente. Né? Então cada um tem a sua forma individual de aprender. Os professores também são individuais, no sentido de, no ato de ensinar, é heterogêneo a forma como que ele explica, assim como é heterogênea a forma de aprendizagem de cada um. Então a gente tenta minimizar essas dificuldades, passando para ele também uma responsabilidade e dando condições para que ele amenize essa dificuldade, certo? Com o suporte que a gente dá, né, presencial também, né, no laboratório de física. Nas aulas, próprias aulas. Existem alguns projetos, né, que eu acho que nesse sentido, essa metodologia da física, de aproximar, como é que funciona o Clube da Ciência aqui no IFRN? A gente criou o Clube de Ciência para criar um grupo especificamente que tenha mais, como eu poderia dizer assim, mais responsabilidade, digamos assim, poderia se dedicar um pouco mais, certo, ao envolvimento com pesquisa, inicialmente, né, iniciação à pesquisa. No primeiro momento, a gente está no que a gente chama de a ciência e o cientista, certo? A gente faz convites a pesquisadores, basicamente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que eles vêm aqui apresentar
certo, a sua pesquisa, com o interesse óbvio deles também, porque eles querem alunos bons para que ingressem na universidade, seguindo a carreira científica. Para a gente seria interessante que fosse na área de física, e que depois fossem bolsistas de iniciação científica, do mestrado ou até do doutorado. Então eles vêm com o maior prazer, certo, apresentam, né, a pesquisa deles e dá um histórico de vida, né, digamos assim, ele apresenta a sua vivência e mostrando para cada um que ele é um cientista, mas ele era um qualquer, certo? Qualquer pessoa não precisava ser um nerd para virar um cientista. Então ele dá a sua história de vida, mostrando que ele saiu do interior e que chegou hoje a ser um cientista renomado porque quis fazer. Isso faz com que todos os alunos daqui, né, tenham a condição de avaliar e dizer assim, eu também posso ser. Eu não preciso necessariamente ser um nerd, desde que eu tenha o objetivo de querer ser algo mais grandioso à frente. Então a gente tem todo esse processo de motivação. E aí o Clube de Ciência, a gente tem um estatuto... Termina aproximando um pouco da natureza, da vivência, da observação, que às vezes até não é acadêmico, mas ajuda no entendimento da física. Justamente, porque aí muita gente pensa que para ser cientista, a pessoa tem que nascer nerd. Não, ele tem que ter um objetivo e lutar por esse objetivo. E esses professores, esses pesquisadores, eles mostram isso em suas palestras, certo? E a ideia da gente é formar um grupo para que tenha uma responsabilidade mais intensiva, que a gente possa fazer reuniões aos sábados, certo? E aí o que está faltando nesse momento agora, que a gente está organizando, é uma sede para que o Clube de Ciência funcione em algo específico. Aqui está o Clube de Ciência do Instituto Federal. Tem um nome, uma identidade. Que tem um nome, uma identidade e um local onde o aluno possa se sentir dentro de um clube de ciência realmente. Para poder vivenciar o dia a dia, né? Professor Geraldo, como é que funciona o planejamento, por exemplo, para participação em mostras, na própria Expotec, né, a feira de ciência, digamos assim, do Instituto, dentro de disciplinas de física? Os alunos que têm interesse, que têm maior afinidade com a disciplina, eles muitas vezes nos procuram, né? Então, nós fizemos a mostra de física ano passado, tivemos 2 eventos ano passado, né? Mas um foi com a licenciatura, mas foi mais a parte de palestras, e tivemos a amostra do próprio laboratório de física. Com professores convidados, né, de outras instituições. E nós estamos também com alguns projetos experimentais para finalizar o primeiro bimestre, por exemplo, com a turma que estudou ondas conosco, né, eles têm um desafio. Você fez isso com a sua turma? Não tenho. Eu fiz com a minha turma a ideia de que eles devem produzir uma pequena peça musical, né? Então vão usar garrafas, vão usar tubos de alumínio de diferentes comprimentos, e isso faz parte do fechamento do conteúdo de ondas, do estudo de ondas a partir de acústica. Então nós temos desde de desafios de apresentação experimental em sala de aula, como temos as amostras de uma maneira geral, e os grupos de alunos que têm mais afinidade, que realmente desenvolvem uma maior curiosidade, eles mesmos se apresentam, eles mesmos muitas vezes nos procuram. E estamos disponíveis, como o professor Amadeu falou, de segunda a sexta tem alguém da física aqui na instituição. Okay. Professor Amadeu, tem um personagem bastante conhecido na internet, né, que é o Mago da Física. Você foi o pai, criou, tem ajuda também de outros professores. Como é que funciona esse projeto? Como é que ele nasceu? Ele nasceu de uma necessidade que não só eu, mas todos os professores sentem de extrapolar os muros de uma instituição de ensino, de uma escola, certo? E aí a internet, obviamente, permitiu que isso fosse concretizado, certo? No primeiro momento eu ainda usei o Orkut, que está desaparecendo, né? Muita gente nem sabe que existe ainda. E depois passou para o YouTube. Eu basicamente defendo como se fosse um escambo científico, porque no fundo não são aulas, mas são ideias que o grupo de física produzem, certo? Que aí colocam na internet para que sejam difundidas e, obviamente, discutidas, e de lá para cá, certo? A gente também recebe algumas informações que possibilitam a gente melhorar o nosso fazer experimental aqui também no Instituto Federal. Então, ajuda, contribui bastante a forma que o grupo trabalha, certo? E a parte que, em geral, trabalha também de simulações, né? Então, a ideia, quando ele faz uma simulação nessas aulas que são online, você pode também interagir com algumas simulações, inclusive são orientados a ver também alguns vídeos. Então, não os só alunos ou até outros internautas, eles entram em contato, professor, existe esse mito, essa ideia, será que isso acontece? Não. Tá, com certeza. E a gente fica respondendo, não só brasileiros, porque a gente tem, eu tenho acesso
né, a solicitações de mexicanos, espanhóis, basicamente da América Latina, né, assim, não só da América Latina, mas também, né, de outros países da Europa ou até da Ásia. O problema é que na fala, né, a língua atrapalha um pouco, que é basicamente em português. Então, mas quem fala espanhol e português tem um acesso mais direcionado. Ok, a gente está terminando, mas vou fazer a última pergunta. A gente falou do técnico, laboratório e as pesquisas, né, a partir do curso de licenciatura e do mestrado, professor Amadeu, como é que elas são organizadas, né? Se tem um mestrado ofertado junto com a Sociedade Brasileira de Física, como é que isso funciona? É um mestrado que foi criado pela Sociedade Brasileira de Física, né? Ele já foi criado com uma nota 4 pela CAPES, e o IFRN, o Campus Natal Central, o grupo de física daqui, ele é um dos polos, certo, da primeira seleção que houve, né, para esse mestrado. Então são 22 polos, dos quais o IFRN é o único polo de mestrado, certo, dos institutos federais. O resto são universidades. O resto são universidades e tem, se eu não me engano, o Instituto Federal do Amazonas, que é ligado à Universidade Federal do Amazonas, que é um polo único. Certo? E toda a pesquisa desenvolvida, os alunos de mestrado, que são 20, que estão atuando, que estão estudando nesse momento, certo? Eles têm que produzir um material um objeto educacional para atuar na área de física. Então, quem orienta eles são os professores que são doutores em física da instituição e do próprio instituto, certo? Com a ajuda dos mestres que estão nesse momento fazendo doutorado, né? E aí pode contribuir com algumas coisas de extensão ou também de co-orientação, mas quem está orientando basicamente é o pessoal... Esse mestrado é oferecido para os alunos de licenciatura do IF ou geral? No geral, aberto, né? Mas a gente tem a grata satisfação de dizer que tem alguns professores, certo, do próprio instituto que estão fazendo o mestrado profissional, que também é o interesse principal, um dos interesses principais, né, desse mestrado. Okay. Professor Geraldo, professor Amadeu, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Eu acho que deu para a gente falar um pouco sobre o curso de Física, né, as disciplinas ofertadas pelo Instituto. Lógico que isso é muito, né, bem restrito no sentido de não conseguir dar conta de tantas atividades, mas agradeço em nome do nosso campus de educação à distância e do nosso programa de Educação em Pauta também. Agradecemos o convite em nome do Grupo de Física do Instituto Federal. Disponíveis. Ok, você de casa, muito obrigado pela sua audiência, acompanhando o nosso programa até o fim. Lembrando que a próxima semana a gente tem mais um encontro marcado no mesmo horário na TV Câmara, às 10 da manhã, com reapresentação ao domingo no mesmo horário. Se você quiser dar alguma sugestão também de pauta, informação, você pode acessar as nossas redes sociais, o nosso Twitter, o nosso Facebook. O nosso Twitter é o @educaçãoempauta, tá bom? Até o próximo programa e tenha uma boa semana.